E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Atualizando aqui o nosso canal, que agora é a atualização semanal. Ainda sobre a questão da deportação dos brasileiros dos Estados Unidos para cá, a forma humilhante como eles foram conduzidos e os relatos de até mesmo de tortura pelo qual eles passaram no voo até serem libertados, né, pelo governo brasileiro aqui em solo brasileiro. Ah, o que está por trás de tudo isso? A gente sabe que tem ali acordos internacionais, a gente sabe que teve em 2021 questionamento sobre essa questão das algemas, né? Foi questionado e a gente não pode esquecer que 2021 era governo do Coiso, né, do translocado lá, mas a gente precisa entender que até mesmo nos governos translocados existem acordos internacionais que são feitos entre os países e esses acordos eles devem ser respeitados, né? E assim o foi em 2021. Ficou acordado de que em solo americano eles podiam algemar aqueles que fossem, os imigrantes que fossem deportados para o Brasil, mas que estando em solo nacional, ou seja, em solo brasileiro, essas algemas teriam que ser retiradas imediatamente. E por que isso? Óbvio, porque isso tem a ver com a soberania do país. Da mesma forma que o Brasil não pode impedir que os Estados Unidos, sua governança, algemem os brasileiros, estando esses em solo norte-americano, os Estados Unidos também não devem obrigar que, estando aqui em solo brasileiro, esses deportados de lá para cá continuem passando por essa humilhação que é a algema. É lógico que estamos falando aqui de pessoas que não têm nenhum problema com a justiça, que não são criminosos, né? Porque quando se trata de deportação de pessoas com problemas na justiça ou com pessoas que podem trazer algum risco, a segurança do voo, né, daqueles que estão em voo e também no próprio solo, né, aí a história é diferente. As algemas, elas podem e deverão ser usadas, né? Mas nós estamos aqui falando de pessoas, de civis, pessoas comuns, que até então não têm nenhum problema com a justiça, a não ser o problema de estarem ilegalmente lá no país, né? Mas que não são criminosas. Então, estando em solo brasileiro, aquelas algemas, grilhões e tudo mais deveria ter sido retirado imediatamente. Sem falar que os maus tratos, esse é indiscutível que não pode em lugar nenhum, né? Os maus tratos, a tortura, né? O bater, a violência física, verbal, isso acho que não precisaria nem ser discutido, né? Não se pode praticar esse tipo de coisa, esse tipo de violência. Os Estados Unidos, eles têm 11 milhões de imigrantes no seu solo hoje. Quem são essas pessoas? Quem são elas no país lá, né? Então, são milhares de pessoas, milhões de pessoas idas de várias localidades do país, aliás, localidades do mundo para aquele país, né? E falando dos brasileiros especificamente, né? As motivações que fazem com que os brasileiros saiam daqui, né? Desde a década de 50, até mesmo antes, né? Para ir tentar a vida nos Estados Unidos e às vezes até se colocando em risco, né? Vivendo lá ilegalmente, são várias. Eles citam, né, esses imigrantes
A tentativa de uma vida melhor, a tentativa de ganhar em dólar, né, e enviar para o Brasil e aí fazer uma vida melhor aqui, passar alguns anos depois poder voltar, né, em situação melhor, para construir suas casas aqui, para montar um negócio quando voltar, e etc. e tal, ou até mesmo para ajudar a família, né, fugir da pobreza e tudo mais. Tentar a sorte numa vida melhor em um outro país. Isso é direito de qualquer um, né? Mas o que essas pessoas fazem lá? Onde é que elas trabalham? Elas fazem lá nos Estados Unidos, assim como em qualquer lugar do mundo, né? Elas vão, quando vão para trabalhar, elas vão fazer o trabalho de que os nativos norte-americanos não querem fazer. Então, são aqueles trabalhos braçais, aqueles trabalhos que são manuais, né, que são pesados, que não exige, digamos assim, tanta escolaridade, né, do terceiro setor, né, que a gente pode explicar melhor. Então, são os cabeleireiros, as manicures, os motoristas, os jardineiros, aquelas pessoas que trabalham domesticamente, né? Limpadores, né? Pessoas assim que têm pouca escolaridade, né? Ou que até mesmo tem muita escolaridade, porque também vai bastante pessoa diplomada aqui do Brasil para trabalhar lá, né? Mas ou seus diplomas lá não valem nada. Então, vão para trabalhar nesse terceiro setor. Teoricamente é isso, é o trabalho que nenhum norte-americano quer fazer, né? Então, eu lembro que no discurso que foi até bastante divulgado a semana passada, no ato da posse do coiso de lá dos Estados Unidos, né? Aquela missionária, pastora, falou, né? Pediu misericórdia para os imigrantes e tudo mais, e ela citou no discurso dela de que são pessoas de bem, são pessoas que limpam a nossa louça quando a gente come nos restaurantes, são pessoas que limpam o nosso banheiro quando a gente usa, são pessoas que cuidam do nosso jardim, são pessoas que dirigem para nós e tudo mais, né? Então, naquele discurso, essa fala dela foi assim muito propícia para que a gente entenda qual é o lugar do imigrante quando este está nos Estados Unidos, né? São as pessoas que fazem ali o trabalho, entre aspas, ali, né? Que ninguém quer fazer, né? Que nenhum nativo quer fazer por achar que eles são merecedores de algo melhor, né? Que eles são os nativos que acham que são merecedores de uma porção melhor, então esse trabalho aí não sou eu que vai fazer, quem vai fazer é os lacaios, né? Porque é assim que eles veem os imigrantes hoje em dia, né? Como lacaios, como novos servis, né? Pessoas que servem ali escravizadas mesmo, né? Porque veja bem, essa mão de obra ela é formada nos países nativos, ou seja, quando estamos falando de brasileiros, essa mão de obra é formada aqui no Brasil, porém, vão trabalhar lá, né? E eles não gastam com essa formação de mão de obra. Quem gasta é o país nativo, né? Falando dos brasileiros, quem gasta é o governo brasileiro para formar essa mão de obra. Só que quando esses caras têm a mão de obra formada, eles não ficam aqui, eles vão para lá para trabalhar. Então, para os Estados Unidos ou qualquer outro país que receba imigrantes para trabalhar, é muito vantajoso, porque ele não gasta com a formação desse cara ou dessa pessoa, mas ele usufrui desta mão de obra, né, pagando um preço muito mais barato do que pagaria para os seus nativos, se esses quisessem fazer aquele trabalho. E aí eu não estou falando que esses países que pagam apenas para os imigrantes, que eles não têm os nativos deles que fazem esse trabalho, não, até tem, né? Mas a grande maioria dos que fazem esse trabalho lá são mesmo os imigrantes, né? Os nativos, quando aceitam esse trabalho, é mais assim, aqueles que estão começando, entrando no mercado de trabalho agora, ou que são muito, muito pobres também, né? Porque não nos iludamos. Tem pessoas muito pobres nos Estados Unidos também, assim como em qualquer lugar do mundo.
qualquer país do mundo rico, desenvolvido, tem também a sua camada pobre. A única diferença deles para nós é que eles não costumam ficar falando da sua pobreza, não costumam ficar falando da sua marginalidade, né? Ao contrário do brasileiro, que adora expor, né, os seus defeitos, expor aquilo que o país tem de ruim, né? A sua pobreza, a sua indiferença social, a sua diferença social e tudo mais. E aí a gente entra aqui no terceiro tópico com isso, né, com o complexo de vira-lata, né? Por que que o brasileiro gosta tanto de falar mal do seu próprio país, né? De colocar aí para todo mundo, né, os nossos defeitos, colocar aí as coisas que a gente não tem ainda muito bacana, né? Da onde que vem isso, né? Vem dessa elite que nós temos aqui, que desde a época da colonização, primeiramente via na Europa, né, o berço da cultura, né, o berço do luxo, né, a questão dos grandes impérios, e aí queria imitar a moda, queria imitar o jeito, né, a forma de se vestir, né, e depois esse complexo de vira-lata deixou de ser tanto assim para a Europa e passou a se mirar mais na questão norte-americana, né? Mas o complexo de vira-lata é o mesmo, né? É o mesmo advindos desde a época do Império. É essa aristocracia, né? Esses remanescentes elitistas, né, herdeiros aí da aristocracia, que manteve por 358 anos, né, a escravatura no país, são essas pessoas que não, que herdaram, né, desses parentes antigos aí, muito dinheiro, muito poder, status, né, e que hoje continuam aí achando que o Brasil tem que abaixar a cabeça, né, para os norte-americanos ou para qualquer outro país que se diga mais rico do que nós, né? Porque se acham melhores, né? Então, tirar férias na elite para viajar para a Europa pelo menos uma vez por ano, para ir à Disney, né? Pelo menos uma vez por ano também, né? E jogar na cara de toda a sociedade, né? Que eles são os bambambãs, né? E postar fotos na internet para ter likes e tudo mais, né? E esquecer da sua própria origem, né? Esquecer que o nosso país é um país maravilhoso, né? Com todos os problemas que nós temos. Aqui nós não temos é, questões que envolvam aí tantas tragédias, né? Como é, terremotos, maremotos, né? As nossas guerras, né, são internas, são a guerra por melhores condições de vida, né? São a guerra da violência, né? Do crime, da questão da polícia, né? Da questão do feminicídio e tudo mais, mas não somos país que vive em conflitos com outras nações, né, como acontece aí com vários países do mundo, né, inclusive os próprios Estados Unidos, que mesmo não indo lá guerrear eles mesmos, mas eles financiam armamento, guerras, né, em outros países para manter ali a sua hegemonia, né, a sua hegemonia geopolítica, né? Então, esses brasileiros que são os viralatistas, né? Eles preferem bater palma, né, para a vitória alheia do que mirar forças, né, nos problemas do nosso próprio país, para que nós sejamos mais para frente ali um país de vitoriosos, um país desenvolvido, um país mais justo e mais igualitário. Então, é isso. Algemar brasileiros em território nacional teve a ver ali com a questão do Trump, do governo norte-americano como um todo, querer, digamos, pautar, né, se intrometer na soberania nacional. A reação do governo federal, na minha opinião, foi uma reação razoável, né? Tem muitos aí criticando, dizendo que
o Lula deveria ter sido mais incisivo. Eu acho que o Lula ele é um estadista, ele é um diplomata, ele é uma pessoa que sabe muito bem, né, a que custo que está mantendo ali a sua governabilidade, e não seria nada prudente nesse momento estar comprando, digamos assim, um discurso mais aguerrido, né, mais forte contra o, a figura, né, translocada que está lá na região norte da América, né, governando. Então, assim, foi uma reação diplomática, né? O ministro Lewandowski também teve essa reação pronta, né? Pediu para imediatamente serem retiradas as algemas dos brasileiros, né? Fez corretíssimo, e cobrar, né? Por meio aí das embaixadas, né? Dos embaixadores, cobrar um posicionamento oficial do governo sobre essa questão, né? Eu acho que está corretíssimo, não deveria ter excedido além disso, né? O que se tem que fazer, na minha opinião, é educar de verdade, né, os brasileiros, desde a mais tenra idade, para que esses tenham um verdadeiro amor pelo nosso país, verdadeiro orgulho, né? E que entendam, além do romantismo, do amor e do orgulho, né? Que entendam o que quer dizer soberania nacional, né? Para aos poucos a gente ir acabando com essa questão do complexo de vira-lata tão presentes aqui no nosso Brasil, infelizmente, né? Herdado aí, advindo desta área, dessa elite, né? Que foi ali forjada lá na aristocracia e na escravização de mais de 300 anos aqui no nosso país. É isso a minha atualização, 17 minutos, não quero mais cansá-los, peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, né? Uma vez por semana estarei aqui fazendo um vídeo, né? Live bem esporadicamente, né? Não estou mais trabalhando com essa questão das lives, porque tem a vida, tem um monte de coisa para a gente fazer, né? E eu quero também voltar mais à normalidade da leitura, né? Sair um pouco das telas, que isso prejudica bastante a nossa saúde física, a nossa saúde mental, né? Fora que tem os afazeres da vida normal, trabalho, né? Faculdade, e a gente precisa também dar atenção à família e tudo mais, né? Então, um vídeo por semana acho que está de bom tamanho, tá? Peço para vocês curtirem, compartilhar, se inscrever aqui, falar do canal para mais pessoas e podendo ajudar no Pix 11 980 75 8181. Qualquer valor já ajuda bastante, ainda mais agora que o canal perdeu a monetização, tá bom? Beijos, obrigada. Fiquem com Deus até a próxima semana. Tchau, tchau. Curte o canal, não esquece.